Senhor, irmãos. Amém. Vamos tomar o vosso assento. Pelo nome do Senhor. Desde já eu sou grato a Deus por mais essa oportunidade concedida de estar na presença do nosso Deus. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas não seria completo como nós estamos na presença do nosso Deus nessa noite. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade, pela minha salvação, por poder estar aqui com os irmãos para adorar, para bendizer, para engrandecer o nome do nosso Deus. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Quero agradecer pela vida do nosso pastor por mais essa oportunidade. Confiado que o Senhor Deus abençoe em nome de Jesus. Não somos dignos nem merecedores, meus irmãos, mas nós temos dito para o Senhor: eis-nos aqui, e nós não podemos retroceder, né, meus irmãos? O cristão, o discípulo, ele tem que caminhar, ele tem que prosseguir, parar jamais, retroceder jamais. Nós estamos aqui, meus irmãos, para compartilhar uma palavra com os irmãos. Quero agradecer a vida da minha esposa, minha amiga, companheira, mãe. Ela tem nos ajudado muito, compreendido, tem estendido as suas mãos, e ela tem sido uma bênção nas nossas vidas. A vida da Brenda, minha filha, Radassa, são umas bênçãos nas nossas vidas. Nós somos gratos a Deus por isso, pela vida dos presbíteros que têm nos ajudado, têm servido pelas nossas vidas. Obrigado, presbíteros, diáconos, cooperadores, as nossas irmãs do ciclo de geração. Não posso deixar de agradecer, irmãs, muito obrigado. Vocês têm sido uma coluna na igreja, pela intercessão de cada irmão, pela intercessão do nosso pastor, pela intercessão dos obreiros. Que Deus continue abençoando a vida de vocês de uma maneira maravilhosa, em nome de Jesus. Queria compartilhar com os irmãos no texto de Êxodo, capítulo de número 14. Nós vamos estar lendo alguns versículos da palavra de Deus. Êxodo, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 1. Estaremos meditando nessa palavra. Glórias ao nosso Deus. Vamos encontrar, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel que voltem e se acampe junto a Aiote, entre Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zephon. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endureceu o coração de Faraó para que os persiga. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. Versículo número 8. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel que estavam marchando afoitamente. Perseguiram-os os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zephon. Versículo de número 12. Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós estamos, somente para relembrar os irmãos, foi colocado um tema este ano das mensagens, um tema voltado para a igreja, um tema voltado para
discípulos. E a mensagem que foi nos incumbida de nós estarmos compartilhando com os irmãos nessa noite, dentro desse tema, dentro desse livro, o Êxodo, capítulo de número 14, e o versículo de número 15, que é: diga ao povo que marche. Os irmãos já conhecem a história do povo de Israel, como é que eles foram parar no Egito, através da vida de José, filho mais novo de Jacó, filho querido do seu pai, porque ele era filho da sua velhice, mas ele tinha mais irmãos, e os seus irmãos tinham um pouco de inveja dele, porque ele procurava fazer o que era certo, o que era correto. Ele era um filho obediente a seu pai, e os seus irmãos tinham uma certa inveja de José. Até que um dia eles foram para o campo, e o seu pai Jacó mandou que José fosse ir ver onde seus irmãos estavam. Nesse tempo surgiu uma oportunidade, e os seus irmãos disseram: vamos tirar a vida dele, vamos dizer ao nosso pai que um animal feroz comeu, devorou ele, e assim por diante. Mas um dos irmãos de José disse para que não tirasse a vida dele, que poupasse a vida dele. Rubem, eu não sei se foi Rubem agora, mas Rubem disse: não vamos tirar a vida dele. Estava passando uma caravana de ismaelitas, e ali eles venderam o seu irmão para os ismaelitas. Os ismaelitas, por fim, eles estavam ao caminho do Egito para vender algumas especiarias, e ali venderam José para Potifar. José foi servir Potifar na sua casa. Ele virou um governante da sua casa, porque ele era um jovem dotado, ele era um jovem muito experiente, e ele começou a governar a casa de Potifar. E ali Potifar deu autoridade em tudo na sua casa, mas a única coisa que ele privou José foi da sua esposa. Mas a sua esposa, meus irmãos, ela deu uma crescida os olhos em José, porque José ele era um rapaz novo, formoso. E a Bíblia fala que nós temos que fugir da aparência do mal. E José ele fez isso, ele fugiu da presença daquela mulher, porque aquela mulher queria seduzi-lo e levar ele para a cama, mas ele fugiu, e ele foi incriminado como se ele tivesse ali, foi colocado ali para que ele viesse, um depoimento para que ele viesse, como se ele estivesse ali querendo deitar-se com a esposa de Potifar. Mas, meus irmãos, aí ele foi levado para a prisão. Ali na prisão, nós vimos que, pela palavra do Senhor, que ele foi ali um rapaz também, na qual entregaram a chave dos cárceres nas suas mãos, porque ele tinha ali Deus na sua vida, e Deus capacitava ele de uma maneira tão maravilhosa que as pessoas viam, enxergavam isso nele, e dava autoridade a ele. E ali na prisão, um dia ele interpretou 2 sonhos, do padeiro-chefe e do copeiro-chefe de Faraó, e ali se cumpriram aquilo que foi interpretado através dos sonhos. Faraó teve um sonho, mas não havia quem interpretasse. Lembraram de José, que ele estava na prisão, que ele tinha sido levado para a prisão. Ele foi levado à presença de Faraó, interpretou ali o sonho de Faraó, e o próprio Faraó levantou ele ali como governador do Egito. Foi através da vida de José que o povo de Israel foi parar no Egito, mas nós sabemos que tudo isso foi um propósito de Deus para o povo de Israel. E ali, meus irmãos, foram passados os anos, gerações. José padeceu, esqueceram de quem era José, porque já era um novo faraó ali, reinando, governando ali no Egito. E ali, meus irmãos, o povo, ele tinha sido já levado por causa da fome, por causa
ainda quando José estava vivo, o povo Deus levou José ali para que o povo de Israel posteriormente viesse a ser abençoado ali no Egito, porque houve 7 anos de bonança e 7 anos de grande fome sobre a terra toda, e o povo de Israel foi parar ali no Egito através da vida de José, os pais, a sua descendência toda. E ali, meus irmãos, José, depois ele padeceu, foi ali, meus irmãos, esquecido por causa de gerações posteriores que vieram. E meus irmãos, ali o povo de Israel ele foi crescendo, foi sendo abençoado por Deus, até o momento em que falaram: temos que parar com esse povo, temos que parar com essa geração. Da maneira que eles estão crescendo, vai chegar um momento em que eles vão ser um povo mais poderoso do que nós. Os valores iriam se inverter. Então os egípcios temeram isso, porque Deus era com o povo de Israel. Ali foi ordenado pelo próprio faraó que todo filho primogênito dos israelitas, aqueles que nascessem, teriam que ser, foram ordenados as parteiras. Isso nós aprendemos na revista da escola dominical. Quem teve presente aprendeu. Foram ordenadas as parteiras que elas matassem, mas elas temeram a Deus e elas foram abençoadas pelo Senhor. E numa dessas crianças que nasceram, Moisés, ele nasceu ali. Deus já tinha um propósito na vida de Moisés. Moisés ele foi poupado, os irmãos sabem, ele foi colocado num cesto, detomado ali no rio Nilo. A filha de Faraó pegou ali para cuidar dele, e ele foi criado ali no palácio, perante os reis ali do Egito, perante Faraó, perante todo aquele povo. Então Moisés ele foi um homem bem instruído, mas chegou um momento em que Deus queria levar Moisés para o deserto. Houve uma ocasião ali que Moisés ele teve que matar ali, tirar a vida do egípcio, porque Moisés ele não suportou ver o tratamento daquele soldado egípcio sobre a vida de um dos seus irmãos israelitas. Então ele tirou a vida de um dos egípcios, foi levado a conhecimento de Faraó e ele teve que fugir para o deserto. Passou cerca de 40 anos no deserto, meditando, pastoreando ovelhas, conheceu o seu sogro Jetro, casou-se ali. Mas chegou um momento em que Moisés teve um encontro com o Senhor no Monte Sinai, onde Deus falou com ele através daquela sarça ardente que não se consumia. Deus ele iria usar a vida de Moisés para libertar o povo de Israel que vivia na escravidão no Egito. É onde nós vamos entrar aqui no texto, e esse texto nos mostra o nosso Deus fazendo algo maravilhoso, dando uma reviravolta numa causa que aparentemente já estava perdida. O povo de Israel, meus irmãos, Moisés ele conduziu o povo de Israel na sua gloriosa saída ali do Egito. Imagina, meus irmãos, um povo que já vivia escravizado, um povo que já estava acostumado àquela vida, mas Moisés ele foi levantado para libertar aquele povo. E Moisés ele estava conduzindo ali o povo de Israel para fora do Egito, para onde o Senhor ordenou que eles fossem ali acampar. Eles se viram ali escravizados por cerca de 430 anos aproximadamente. Não vamos falar em números exatos, porque até mesmo a Bíblia não nos dá números exatos, mas por cerca de 430 anos eles foram ali escravizados. E eles estavam a caminho da terra prometida. Onde era a terra prometida? Deus havia dito a Moisés: Canaã. Era para onde o povo de Israel iria, seria a sua próxima morada. E o Egito, meus irmãos, o povo quando saiu ali do Egito, o Egito ele ficou arruinado, o Egito ficou acabado, as coisas ficaram largadas, o Egito praticamente ficou destruído. Faraó e os seus egípcios, forçados pela demonstração do poder de Deus, através das pragas que eles tiveram, através das pragas, aí eles tiveram a oportunidade de deixar Israel partir.
Eles não queriam, porque o próprio Deus quantas vezes endureceu o coração de Faraó, até que os primogênitos do Egito, todo filho do Egito, do egípcio, o primogênito, foi morto pelas mãos do Senhor, pelo anjo que passou ali naquele lugar, porque Faraó tinha que deixar o seu povo partir dali. Então, meus irmãos, mas assim que o povo deixou a terra de Gósen vazia, o que aconteceu? Os irmãos sabem que os israelitas eles foram escravizados ali, e o Egito ele crescia por causa da força do povo de Israel, porque aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças que eram escravizados, eles trabalhavam na fabricação de tijolos. Então parou a fabricação de tijolos. No momento em que o povo deixou, parou a fabricação de tijolos. Você imagina, meus irmãos, toda aquela construção faraônica parou, estacionou, ficou um caos no Egito, porque já não havia mais mão de obra israelita para levantar aquelas obras faraônicas ordenadas pelo próprio Faraó. Faraó então, quando o povo ele saiu do Egito, o Faraó caiu em si. Talvez ele tenha dito: quem vai dar continuidade a esta construção? Quem vai pagar pela vida dos nossos primogênitos que foram mortos? Talvez, isso não está escrito na Bíblia, mas eu penso que foi dessa maneira que aconteceu. Então o Faraó saiu com o seu exército poderoso ao encalço de Moisés e de todo o povo de Israel. E o povo, meus irmãos, eles estavam marchando com alegria, com liberdade. Mas chegou um momento em que aquela alegria, aquela liberdade, ela foi interrompida. Ela foi bruscamente interrompida. Imagine você, quando você trabalha o dia inteiro, você dá um duro na fábrica. Tem irmãos aqui que trabalham na parte mais grossa do trabalho, mais bruto do trabalho, que é a fundição. Imagine, meus irmãos, vocês que trabalham o dia inteiro, dão um duro o dia inteiro. Quando dá o seu tédio, o seu chefe fala: você pode ir embora, mas você está a caminho da sua casa. Aí o chefe liga para você: volta aqui de novo. Que tristeza que não é. Aquela alegria que ele estava saindo da fábrica foi bruscamente interrompida, porque ele teve que voltar ali para o seu trabalho. Seria mais ou menos assim quando o povo de Israel ele se deparou com aquele mar à sua frente. Foi assim quando o povo de Israel viu que Faraó vinha com o seu exército atrás. E a Bíblia fala que no capítulo 14, no versículo 2 que nós vemos, que eles estavam acampados entre montanhas de ambos os lados. À sua frente estava o Mar Vermelho, e atrás vinha quem? O exército poderoso de Faraó. E você acha que ele vinha com o seu exército sorrindo? Você acha que ele vinha com o seu exército ali festejando? Não. Eles vinham ali, meus irmãos, muito furiosos. Eles vinham ali com toda a fúria. Imagine, meus irmãos, quando uma mãe, vamos colocar uma mãe de pintinhos aqui, uma galinha, ela avista aqueles animais selvagens que querem tirar a vida dos seus filhinhos, dos seus filhotinhos, dos pintinhos. Como ela fica furiosa, como ela fica ali bruta. O povo de Israel estava encurralado.
E o povo egípcio, os soldados egípcios, juntamente com o faraó, eles vinham dessa maneira, com grande fúria. Eles vinham para destruir, eles vinham para acabar, e aqueles que lhe pudessem levar cativo novamente para o Egito, eles iriam levar. E o povo, meus irmãos, desesperado, clamou a Moisés. E Moisés clamou ao Senhor. E Deus respondeu ao clamor do povo. Você acha que Deus respondeu ao clamor do povo? Sim ou não, igreja? Sim. Deus lhe respondeu ao clamor do seu povo. Deus lhe disse: diga ao meu povo que marche. Aleluia. E o povo, olhando para Moisés, meus irmãos, parece até uma mentira, né? Moisés disse ali: Deus disse para nós marcharmos. Talvez ali o povo tenha olhado para Moisés, mirado bem ele assim, e dito: Moisés, você endoidou de vez. Moisés, você não está são. Para onde que nós vamos marchar? À frente está o nosso mar, aos nossos lados estão essas montanhas, e Faraó vem furioso aí, como um dragão atrás da gente. E o Senhor manda a gente marchar, Moisés. Você acho que ficou doido. A Bíblia não fala isso, tá, meus irmãos? Mas a gente pensa que foi dessa maneira. E ali, meus irmãos, Moisés disse: marche. Mas o povo ali, mas marchar para onde? Com esse mar na nossa frente, se nós entrarmos nesse mar, nós vamos todos perecer, nós vamos morrer afogados. Se nós formos ao encontro de Faraó, nós vamos ser exterminados. Moisés, você deve estar meio doidinho, Moisés. Não tem como, não tem saída, não tem saída. Estamos prestes a ser exterminados. E você manda nós marchar. E Deus disse a Moisés: Moisés clama ao Senhor. E Deus diz a Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Ele respondeu: o cajado, Senhor. E ali Deus disse para Moisés: levanta o teu cajado. Versículo 16: levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide para que os filhos de Israel passem. E um detalhe: o chão seco para eles não molharem os pés. Você já imaginou isso, meus irmãos? Quando você se depara numa situação em que você não encontra mais saída, em que você não encontra mais solução, talvez você esteja numa situação, vivendo em uma situação, e você já ouviu muitas palavras ditas neste púlpito, através da vida do pastor, através da vida dos presbíteros e outros irmãos que já fizeram uso dessa tribuna para ministrar a palavra, e você ouve no seu coração Deus dizendo para você: não pare de lutar. E você ouve Deus dizendo no seu coração: não pare, porque não é a sua hora. E você olha assim e fala assim: esse pastor ele não sabe de nada do que está dizendo. Esse presbítero ele não sabe nada, ele não sabe o que eu estou passando na minha vida. Ele não sabe que tudo está acabado, que eu estou encurralado em um lugar onde não tem mais saída. Mas, meus irmãos, a palavra não é do pastor, a palavra ela não é nossa, a palavra ela é de Deus. E se Deus disse para nós marcharmos, nós temos que acatar aquilo que Deus ele está dizendo para as nossas vidas. E Deus disse ali: divide o mar, Moisés, estende as tuas mãos.
porque o meu povo vai passar por aí e eles não vão molhar os pés, no versículo 16. E esse, meus irmãos, foi o maior e mais visível de todos os sinais que Deus havia feito, que aconteceu na frente de todo o povo, na frente de todos os olhos, de cada um daqueles que faziam parte do povo de Israel. Aquilo foi um marco da presença de Deus no meio do seu povo. Israel passou no meio daquelas paredes. Você imagine, você passar no meio de duas paredes, o mar que foi dividido, muita correnteza naquele lugar. O mar foi dividido por um sopro. O Senhor, no momento em que Moisés ele estendeu o seu cajado, estendeu e ergueu as suas mãos naquele mar, dividiu no meio, a nuvem que estava à sua frente passou para trás do povo de Israel, para que Faraó não chegasse muito próximo do povo de Israel, até que o povo começou a atravessar o mar em pé enxuto, e chegou um momento em que o povo também, o exército de Faraó, começou a adentrar naquele mar. Israel passou no meio daquelas paredes, no versículo 22, o exército de Faraó entrou naquele mar, e quando eles estavam mais ou menos no meio, diz que aquelas águas se fecharam e engoliu todo o exército. Às vezes, meus irmãos, o problema ele é tão grande nas nossas vidas que nós ficamos paralisados, nós ficamos sem ação, ou muitas vezes nós ficamos em estado de choque, porque são situações que nos levam a isso. São situações que mexem com o nosso emocional e fazem com que nós fiquemos paralisados, fiquemos estagnados, porque nós não compreendemos aquilo que está acontecendo. E muitas vezes, ou podemos dizer, em todas as vezes, é um propósito de Deus nas nossas vidas. Às vezes, meus irmãos, é a nossa atitude que nos leva a nós padecermos por causa das nossas atitudes. Mas nesse sentido, Deus ele tinha um propósito para o povo de Israel, como Deus ele tem um propósito para a sua vida, como Deus ele tem um propósito para a nossa vida. Iremos nesse texto, meus irmãos, que o que cabia para o povo de Israel naquele momento era acatar a ordem de Moisés dada por Deus para que eles viessem ali marchar. Deus ele continua no meio do seu povo, e em meio àquela pressão do inimigo para novamente capturar eles de volta, tirar a vida ali de alguns e levar novamente eles à escravidão, Deus ele ordena que o povo viesse a marchar. E o que eu quero dizer para você nessa noite, o que Deus ele quer dizer para mim nessa noite, para nós igreja, é que não é tempo de nós pararmos, não é tempo de nós olharmos para trás, não é tempo de nós estacionarmos. O inimigo das nossas vidas, o inimigo da tua vida, ele já foi derrotado pelo sangue do Cordeiro vertido ali na cruz. Assim como o exército ele foi derrotado no meio daquele mar, Jesus ele derrotou os nossos inimigos na cruz do Calvário. Senão nós não estaríamos aqui. Salmo de número 60, versículo de número 12: só com Deus conquistaremos a vitória, pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. Só com Deus, não é com as nossas forças, não é com a nossa força, não é com o nosso pensamento, não é com a nossa vontade. A palavra de Deus, Salmo 60, versículo de número 12: só
com Deus conquistaremos a nossa vitória. E se você quiser conquistar a sua vitória, e se eu quiser conquistar a minha vitória, tem que ser com Deus. Com as nossas forças, nós iremos perecer. Com as nossas forças apenas, meus irmãos, nós nem vamos conseguir atravessar o mar. Quem dirá escapar das mãos de Faraó, que representa hoje o Deus desse século, o nosso adversário. E o mar representa as dificuldades, as adversidades que nós passamos. Não é tempo de nós pararmos. A vitória do Senhor, a vitória do Senhor na sua vida é se você for fiel até o fim e não parar na caminhada. Mas marchar para onde? Marchar em que direção? Marchar em direção à promessa. É pela fé. É pela fé. 2 Coríntios, capítulo número 7, capítulo número 5, versículo de número 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo número 5, versículo número 7. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Aquilo que os nossos olhos veem, meus irmãos, deixa de ser fé, porque nós estamos vendo, nós estamos enxergando, estamos vendo uma possível saída, estamos vendo aquilo que os nossos olhos alcançam, mas a Bíblia fala que pois vivemos por fé e não por aquilo que é possível nós vermos. É somente por fé que nós vamos conseguir. É somente por fé que nós vamos marchar na presença do nosso Deus. Siga adiante rumo à promessa que Deus te fez. O murmurador, ele consegue seguir em frente? Não. Ele para murmurar. O desanimado, ele consegue seguir em frente? Não. Ele para, senta e espera que as coisas aconteçam. Mas no Salmo de número 59, versículo de número 10, diz assim: meu Deus misericordioso certamente virá em meu resgate. Ele proporcionará a alegria de triunfar sobre os meus inimigos. Aleluia. Mas isso é para aqueles que têm fé. Isso é para aqueles que estão marchando. Mesmo em meio às dificuldades, estão marchando. Mesmo em meio às adversidades, não se sentaram, não esperaram as coisas para que viesse a acontecer. Não, eles estão prosseguindo. É para a sua igreja, é para a minha vida, é para a nossa vida. E se nós quisermos triunfar sobre os nossos inimigos, tudo o que temos que fazer é marchar, é seguir em frente, é prosseguir, retroceder nunca, parar jamais, é prosseguindo para o alvo, para o plano da soberana vocação em Cristo, em Deus. Aquilo que Deus ele determinou para as nossas vidas, aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. O povo saiu do Egito debaixo da promessa. E qual era a promessa? A terra de Canaã. E o interessante é que mal eles acabaram de sair ali do Egito, e tudo parecia que estava ali, mil maravilhas. Moisés ali foi usado por Deus para libertar o povo ali, vieram as pragas, Faraó não teve mais como segurar o seu povo. Eles foram libertos ali daquela escravidão de 430 anos, e eles estavam ali, meus irmãos, toda alegria, marchando ali rumo à terra prometida. E o interessante é que
Mal eles acabaram de sair do Egito, mas tudo parecia estar perdido de novo. Eles estavam parados, eles estavam encurralados, o inimigo vinha vindo atrás, armado até os dentes, para destruir, para exterminar todo o povo de Israel, todos aqueles que tinham uma promessa na sua vida. E o povo ficou apavorado, o povo ele ficou angustiado, o povo ele teve muito medo. Isso é normal da vida de qualquer um, meus irmãos. Quando acontece algo nas nossas vidas, é normal às vezes nós temermos, é normal às vezes nós ficarmos angustiados, é normal às vezes nós ficarmos paralisados, mas nós não podemos murmurar. O povo de Israel ele começou a murmurar. Para o povo de Israel a causa já estava perdida. Não tinha como atravessar o mar. Se eles entrassem, eles morreriam afogados. Não tinha como fugir, porque havia montanhas. E Faraó estava se aproximando. E o povo começa a murmurar. E o povo ele começou a reclamar com Moisés. Êxodo capítulo número 11. Êxodo capítulo número 14, versículo 11. E clamaram a Moisés: não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tirasse de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Eles estavam murmurando algo que Deus havia ordenado. Por causa de uma circunstância, eles começaram a murmurar. Moisés, será que não havia sepultura suficiente? Você teria que trazer a gente aqui para esse deserto para que nós viéssemos a morrer aqui, Moisés? Você disse que nós tínhamos uma promessa. Deus ele fez uma promessa de nós herdarmos uma terra. Cadê essa promessa, Moisés? Cadê a vitória? Cadê a bênção que Deus nos prometeu, Moisés? Cadê? Onde está Deus agora, Moisés? Fala para a gente onde está Deus. Canaã então foi somente um sonho. O povo começou a murmurar. E no versículo 13 Moisés diz assim para o povo: porém disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Versículo 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aleluia. Moisés ele calou o povo diante daquela circunstância. O povo parou de murmurar. Mas é notório ainda que a preocupação ainda fica. Eles estavam para ser exterminados. Moisés talvez ele tenha dito ali ao povo: não se preocupem, não perca a fé. Aquietai-vos, para de falar besteira, para de murmurar, para de reclamar. Abram os seus olhos e vejam o grande livramento que Deus vai nos dar. Deus ele quer, meus irmãos, que nós olhemos para frente. Deus ele quer que nós venhamos a marchar para frente, sem medo, olhando para Deus, não olhando para as circunstâncias. Hoje a minha esposa ela me falou uma palavra, por isso que eu amo aquela mulher, meus irmãos. É verdade. Às vezes nós passamos dificuldades, meus irmãos, e a gente é normal esse humano, às vezes a gente quer murmurar. Falei com minha esposa assim: amor, as contas estão chegando lá da oficina, eu não sei como é que eu vou fazer não tem dinheiro para pagar. Ela crê, marche. O que é a circunstância para você diante do Deus que nós servimos? É nada. Eu falei: é verdade, Jesus. Nós temos uma incumbência e já estamos querendo murmurar. Às vezes isso, meus irmãos, é humano nas nossas vidas.
mas é que o que nós não podemos deixar é que isso venha dominar o nosso coração. É que isso venha ser prioridade, a murmuração venha ser prioridade nas nossas vidas. Não, nós temos um Deus que peleja por nós. Nós temos um Deus que peleja pelo seu povo. E a Bíblia fala: vós vereis o grande livramento que eu vos darei. E ali, meus irmãos, então, quando você se sente no meio dessas barreiras, sem sair do segredo, qual que é o segredo? É marchar, é acatar a ordem que Deus deu. E no versículo de número 15, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem, que prossigam. E o que é marchar, meus irmãos? Marchar é a postura de um verdadeiro soldado. O verdadeiro soldado, ele marcha, mas ele não marcha com as mãos vazias, não. Ele marcha armado. E Deus, meus irmãos, Ele nos deu armas espirituais para nós marcharmos. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 ao versículo de número 18. Nós somos um soldado de Deus, pertencemos ao exército do Senhor, mas o Senhor Ele não manda a gente para a batalha de mãos vazias. O Senhor Ele não nos manda, meus irmãos, marchar, mas Ele nos manda armado. E aqui no capítulo número 6, versículo de número 10 ao versículo de número 18, nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do seu, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que o que? Possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingindo-vos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do, tomando sobretudo o escudo com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete e a espada, e é o quê? E aí, versículo de número 18: e orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto, em toda perseverança e súplica por todos os santos. O soldado, meus irmãos, quando ele vai para a batalha, ele vai armado, porque se ele fosse as armas, se ele fosse a proteção, certamente ele perecerá. Certamente ele vai morrer naquela batalha. E o soldado, ele nunca está sozinho. Além de ele ir para a batalha armado, ele tem companheiros ao teu lado. E o que requer de nós? Que nós oremos, além de termos as nossas armas para nós nos defendermos contra o nosso inimigo, ele requer de nós que nós oremos pelo nosso companheiro. Vigiai nisto com toda perseverança e o que? Súplica por todos os santos. Quando o soldado ele está na batalha, ele está marchando contra o seu inimigo, de encontro ao seu inimigo,
além dele ter as armas, ele tem companheiros ao seu lado. E ele sabe que a vida do seu companheiro depende dele. A vida do seu companheiro depende das armas que ele tem e depende da intercessão dele. E nós, meus irmãos, temos que ter essas armas espirituais na nossa vida, porque se nós formos marchar sem essas armas, nós vamos perecer. E além de ter essas armas espirituais, nós temos que interceder pela vida dos nossos irmãos, porque muitas vezes numa batalha um se fere, e quando um se fere, o outro está ao seu lado para ajudá-lo, para não deixar que ele venha cair e o inimigo venha se apoderar dele. Marchar rumo à promessa de Deus pela fé. João capítulo de número 14, versículo de número 2. Marchar rumo à promessa de Deus pela fé. João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou fazer o quê? É para aí que nós temos que marchar. Aleluia. Para onde Jesus ele disse que iria preparar lugar para nós. É em fé. É aquilo que nós ouvimos hoje, meus irmãos, que Jesus ele está voltando para buscar a sua igreja. Deus ele falou através de muitos louvores que foram entoados aqui ao Senhor, que ele vai voltar. E ele vai buscar aqueles que estão perseverando em fé. E nós temos que marchar rumo a essa promessa pela fé. Marchar rumo também ao que? A frutificação. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 10. Mateus 3, versículo de número 10. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será o quê? Cortada e lançada no fogo. Nós temos que marchar rumo à frutificação. Nós somos ramos que pertencemos à árvore, meus irmãos. E todo ramo que ele não der fruto, a palavra do Senhor diz que ela é cortada e lançada no fogo. Nós somos ramos de Jesus. E nós temos que dar frutos. Temos que marchar rumo às pessoas, rumo àqueles que estão perdidos, meus irmãos, e levar esse evangelho. Temos que marchar rumo a este mundo para que as pessoas elas venham ser alcançadas. Temos que marchar também rumo que a recompensa. 2 Timóteo, segunda carta aos Timóteos, capítulo de número 4, versículo de número 7, versículo de número 8. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7 e versículo de número 8. O apóstolo Paulo ele disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Marchar rumo à recompensa. Quantos estão marchando rumo à recompensa aqui, meus irmãos? Aleluia. Nós temos que marchar rumo a essa recompensa. A recompensa certamente virá, se nós não desfalecermos. Mas às vezes, meus irmãos, o problema é tão grande que nós perdemos até mesmo o rumo das coisas, ficamos paralisados. Mas Deus ele manda que nós venhamos a marchar. E marchar não é andar. Marchar, meus irmãos, é com disciplina, com determinação. É seguir em frente mesmo que haja turbulências. Aqueles que já serviram no exército aqui sabem que marchar é passo cerrado. É ali, meus irmãos. Não pode sair fora do ritmo. Tem que seguir.
tem que prosseguir até que o comandante lhe mande você parar. E o nosso comandante ainda não mandou nós pararmos. O nosso comandante, o nosso general, ele mandou que nós viéssemos a marchar. Ele mandou que nós viéssemos a prosseguir. Ele mandou que nós viéssemos a marchar rumo à terra prometida, rumo à vitória, rumo àquela bênção que Ele tem para entregar para as nossas vidas. Êxodo, no capítulo de número 14, no versículo de número 27, voltando lá. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Aleluia. Deus, Ele vai fazer isso com o nosso inimigo, meus irmãos. Quando parecia que tudo estava acabado, Deus, Ele estendeu as tuas mãos e ordenou que o povo viesse a marchar. Aleluia. E no versículo de número 30, assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. Depois de marchar rumo às dificuldades e provações, o que vem, meus irmãos? O cântico da vitória. Aleluia. No capítulo de número 15, versículo de número 1. Então Moisés e todos os filhos de Israel entoaram este canto de adoração e louvor a Yahvé. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Precipitou cavalos e cavaleiros no fundo do mar. Yahvé, o Senhor é a minha força e o meu canto. A Ele devo a minha salvação. Ele é o meu Deus, eu o louvarei. É o Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Você viu? Talvez não tenha sido aquilo que você esperava ouvir nessa noite, num culto de missões, mas é a palavra que Deus lhe colocou no meu coração, para que nós viéssemos a marchar, meus irmãos. Assim como o povo de Israel, eu não sei se o grupo de louvor vai louvar, se colocar pode se aproximar e pode estar entoando uma canção, um louvor a Deus. Assim como Israel, eles estavam ali encurralados, eles estavam ali num beco sem saída, ou num mato sem cachorro, como tem um provérbio que diz. Muitas vezes nós nos encontramos assim, o mar na nossa frente, não tem por onde escapar pelos lados, e o nosso inimigo vindo com uma fúria, querendo devorar as nossas vidas. Mas a diferença foi que o povo de Israel, ele parou de murmurar. O povo de Israel, ele ouviu a voz de Deus, mesmo que sem saída, mesmo que sem tendo para onde ir, eles marcharam rumo à promessa. E às vezes, meus irmãos, nós estamos assim. Às vezes nós estamos assim, como o povo de Israel, encurralados, sem ter para onde ir. Mas Deus, Ele diz para nós olharmos para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele nos fará deitar em pastos verdejantes. O Senhor é quem peleja por nós. O Senhor, meus irmãos, Ele é o grande eu sou. O Senhor é Ele quem prometeu. O Senhor, meus irmãos, é Ele quem diz que nós vamos prosseguir. É Ele quem determina nas nossas vidas. Às vezes o inimigo pode estar dizendo para você: não tem mais saída, não tem mais solução. Você vai parar. Pare de caminhar, pare de prosseguir. Mas Deus, Ele manda que nós venhamos a marchar. Aleluia. Feche os seus olhos, meus irmãos. Pode louvar o Senhor. Mas na sua vida, mas Deus manda que vocês venham a marchar. Deus manda que nós venhamos a marchar. Talvez pareça algo impossível, talvez pareça algo que nós não vamos conseguir. Mas, irmãos, vamos continuar marchando como igreja. No deserto nós precisamos ficar atentos. O tratamento que Deus Ele tem estabelecido para as nossas vidas, porque Deus Ele é Deus da provisão, Deus Ele é o Deus da calmaria, Deus Ele é o grande eu sou, Deus Ele é o Deus da cura, Deus Ele é o Deus da provisão nas nossas vidas, e Deus Ele é o nosso Deus das causas impossíveis. Todas as vezes que Deus Ele prometer algo na sua vida, novos sonhos em seu coração, tenha certeza de uma coisa: prepare-se para marchar, porque é lá no deserto, é lá quando nós estivermos encurralados, Deus vai ser o guia das nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por essa noite. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor manifestasse, Senhor, a tua presença, Pai, através dessa palavra, Senhor. Senhor, às vezes nós fazemos o Senhor, temos a dificuldade, os problemas, Senhor. Mas, irmãos, nós queremos dizer que nós queremos a murmurar e esquecer, Senhor, daquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. Porque nada nos aguarda, porque nada celestial nos aguarda,
convicção